Saudações a todos, sejam bem-vindos ao canal Crônicas do Campo. E aqui tratamos de plantações, criações e êxodo urbano. E galera, esse é o segundo vídeo aqui na chácara que eu aluguei. E o assunto do vídeo de hoje é: por que alugar? Por que alugar antes de comprar? Porque teve experiência no campo, ou algo relacionado ao campo, antes de embarcar nessa odisseia de praticar o êxodo urbano, de sair da cidade e morar no campo definitivamente. E eu também quero falar um pouco para vocês dos primeiros passos que eu estou dando aqui, as coisas que eu estou fazendo, os projetos que eu quero fazer, tudo isso e muito mais desse vídeo. Já está perto de um mês que a gente chegou aqui. Eu me mudei, salvo engano, foi dia 8, foi dia 9, foi uma coisa assim. E o que acontece? Eu quis fazer primeiro a estrutura dos animais que está ali atrás. Depois vai ter um vídeo falando sobre isso. Na verdade eu tinha intenção de gravar outro vídeo na sequência, mas senti de gravar isso aqui primeiro. Então os animais estão ali atrás de mim. Já foi feito todos os recintos. Tem projetos para fazer recintos novos. Gente, se eu ficar meio inquieta, porque aqui tem muito mosquito e eles não dão trégua. É mais uma coisa inerente, né? Quando a gente se afasta um pouco mais da cidade, vem para um lugar que tem mato, isso aí é de praxe. Tudo aqui eu quis fazer com o planejamento mais estratégico possível, utilizando minha expertise. É sempre interessante quando se tem experiência. A gente põe a experiência na frente daquilo que a gente quer fazer e isso sempre fala mais alto. Então, citando um exemplo do que eu tinha falado anteriormente, eu fiz um recinto para os franguinhos e aí veio a chuva. Tivemos aí praticamente 3 dias de chuva sem parar, sem dar trégua. Foram 3 dias direto. Os recintos não estavam 100% prontos. Os animais tomaram chuva, foi bem estressante, mas agora a chuva deu uma pausa. E mediante isso aí, acabei cometendo um erro na construção do recinto em um determinado local que recebia muita água vindo da parte de cima, onde estavam os pintinhos, né, os nossos franguinhos. E eu tive que remanejar eles de lugar. Eles trocavam de lugar com os marrecos. E muitas vezes, antes da gente fazer alguma coisa, fica naquela dúvida: e será que vai dar certo? Mas para ter uma conclusão é sempre necessário fazer um teste e observar. Isso aí serve para praticamente tudo. Eu acabei tendo que fazer o recinto em outros lugares que eu não estava planejando fazer. E diferentemente da cidade de Pilar que a gente morou, que a gente acabou fazendo muitas coisas, posso dizer, na emoção do momento, né, sem muito planejamento, sem muita estratégia. Simplesmente, não, estou com oportunidade de fazer isso aqui, então vou lá e faço, e aí eu vejo depois. Aqui eu estou com um olhar muito mais crítico, muito mais analítico, observando áreas de sombra, áreas de sol, onde possivelmente dá para plantar, onde áreas que não tem condição nenhuma de plantar nada. E nessas áreas que eu vou me dedicar a estar construindo outros recintos, porque ideias novas surgiram, né? E isso com certeza vai ser executado. Tem muita coisa para acontecer aqui ainda. E vocês podem também estar observando, ouvindo, melhor dizendo, o canto dos passarinhos. Aqui é muito gostoso, gente. O dia a dia aqui é muito gostoso. É uma região muito tranquila. Só no final de semana que, por ser área de chácaras para cá e para cá, acaba que o pessoal gosta de ligar um som nos finais de semana. Mas eu ainda não estou no campo, né? Eu estou na cidade. Apesar de ser um bairro um pouco mais afastado do centro, mas eu ainda estou na cidade. Então tem essas coisas que a cidade tem. Além disso, eu já estou começando a limpar algumas áreas. Eu quero fazer um vídeo aqui quando completar um mês, para mostrar para vocês o que mudou, o que foi que eu fiz, e também para inspirar vocês, de repente, no ambiente que vocês estão, ou se vocês vão se mudar. E aproveitando o gancho de mudança, o que é algo muito bom, traz desafios, mas também traz oportunidades. Eu queria falar um pouco sobre a questão de aluguel. Por que alugar é interessante? Eu já tinha feito um vídeo sobre comprar ou alugar, né? Qual das duas é a melhor. E estudei e relacionei o meu conhecimento com aquilo que eu estudei. Inclusive, numa área lá perto de onde eu gravei o vídeo sobre alugar ou comprar,
Um rapaz arrendou uma terra por 1 ano e o contrato dele venceu. E o dono achou tão bom ele lá que deixou ele tocando a terra, tomando conta da terra de graça. E essas oportunidades, galera, elas existem. O Brasil é um país, né, com dimensões continentais, tem muita terra, tem pouco dono. Então tenha certeza que essas oportunidades de alugar, tanto espaços como esse que eu citei, como espaços como esse que eu estou aqui, elas existem. Basta procurar. Mas por que procurar? Se você aí tem um desejo ardente de morar no campo, se você tem essa vontade, isso queima no seu coração, você sair da cidade e ir para o campo, e você nunca teve nenhuma vivência ou você nunca teve nenhuma experiência. Eu, por exemplo, quando criança eu ia muito para casa da minha avó e foi ali que nasceu essa vontade, esse desejo. E com o passar dos anos tudo foi amadurecendo. Mas é muito diferente você, isso tenho a certeza, é muito diferente você passar uma semana no campo se envolvendo com as atividades e você ter que se mudar literalmente para esse espaço. Eu entendo que no sítio, em um sítio, né, de 1 hectare, 2, 3, 10, 20, não importa, para qualquer lugar que você se virar, vai ter serviço para fazer. Eu estou hoje numa chácara que dá pouco mais de 1.100 metros quadrados e aqui não é diferente. Qualquer lugar que eu me viro tem coisa para fazer. E quando é que isso aqui vai acabar? Nunca, nunca vai acabar. Sempre haverá coisas para fazer. O estresse da chegada que você observa, tem árvore para podar, tem planta morrendo porque está sem fertilizante, o mato está crescendo demais, está impedindo que aquela planta produza, etc, etc. Isso traz uma carga emocional e um nível de estresse considerável. Então nesse momento é o momento mais importante de você ter o pé no chão para que você não se estresse com o trabalho. Porque primeiro, você não fará tudo no dia só. E segundo, você não vai conseguir resolver todas essas questões na velocidade que você quer. Então o ideal é o quê? É ir por partes. Delimitar uma área e vou começar a trabalhar neste quadrante. Por exemplo, esse quadrante que eu estou agora, ele está pegando uma quantidade de sol de manhã. Se eu cortar o galho desta mangueira, ele vai pegar mais sol. Então essa área aqui eu posso plantar. Não adianta eu agora me estressar para limpar todo este mato, que na verdade eu preciso fazer isso para conhecer a terra, para conhecer toda a terra que tem aqui, onde tem o quê, porque aqui a terra é muito mista, tem areia, tem argila, tem terra vegetal, tá tudo misturado, então eu tenho que saber onde está o quê para poder direcionar. Então provavelmente depois eu vou fazer toda uma limpa para conhecer o que eu tenho de terra, para depois tratar a terra e etc, etc. Mas aqui eu farei por quadrantes. E eu confesso que eu me agoniei um pouco diante das coisas que tinha para fazer, mas depois eu vi que isso aí é inútil. Tá? Então entenda isso, que você não vai conseguir resolver os problemas da sua terra assim. A menos que você tenha muita grana e aí você não faça nada e sim contrate pessoas para fazer. E aí já é outra história. Aí já entra numa casta de pessoas diferente das pessoas que eu estou me comunicando aqui neste vídeo. Então, após delimitar os quadrantes, você começa a trabalhar por partes. Uma quantidade X de horas por dia, para você poder estar aí se envolvendo e conhecendo mais e mais. Então assim, pensando nos desafios e estresses que o sítio ele traz, e também nos custos, porque tudo é investimento, seja investimento financeiro ou investimento de tempo, né? Ambos são igualmente preciosos e essenciais. Se hoje você pode falar veementemente que, Thiago, eu quero muito sair da cidade, eu quero muito morar no campo, mas eu não tenho experiência, mas eu tenho muita força de vontade. Eu sou um cara que tem pouca experiência. Sim, eu tenho pouca experiência. Eu vivo estudando, eu vivo analisando, eu vivo lendo, leio bastante para poder trazer conteúdo também aqui para vocês. E muito da minha experiência também está aqui nesses vídeos.
Mas se você hoje não tem tanta experiência, você tem que compensar com alguma coisa, seja com recurso financeiro, seja com expertise, nós vivemos hoje a era do conhecimento, ou seja com força de vontade. Isso aí funciona bastante. Se você puder alugar um espaço como esse para fazer uma vivência de pelo menos um ano, apesar de que um ano é pouco na história de um sítio, é pouco na história de um campo, mas se você puder passar pelo menos um ano vivenciando um espaço como esse, plantando, colhendo, criando, fazendo testes, vai ser muitas vezes mais enriquecedor, porque aí você vai se conhecer ao ponto de saber que tipo de terra você vai comprar, você vai escolher para você comprar, se vai ser uma terra grande, se vai ser uma terra pequena. Talvez você até compre o espaço que você alugar, talvez, se você sentir no seu coração. Você vai poder entender também se campo é para você, se vida rural é para você, porque isso não é para todo mundo. Nós somos feitos para viver no campo, sim, é verdade. Só que com a Revolução Industrial, vários outros processos, o campo ficou assim, olha, é sujo, é trabalhoso, não tem emprego, eu quero sair dessa realidade, eu quero ir para a cidade, que a cidade é bem melhor. Eu já falei isso em outros vídeos também. Então, se você alugar para fazer essa experiência, você vai chegar num nível de autoconhecimento e autoesclarecimento altíssimo para você poder decidir se aluga, se compra, se continua no aluguel, ou melhor dizendo, se compra ou se desiste totalmente e vai morar na selva de pedra, na selva de concreto, digamos assim. Então veja que isso pode e vai poupar tempo, poupar dinheiro, poupar estresse. Então essa é a principal razão pela qual, existem inúmeras que podia dar outros e outros vídeos, mas essa é a principal razão pela qual vale a pena alugar. E eu quero trazer a parte 2 desse vídeo de itens que você tem que observar antes de alugar, porque eu também tive surpresas aqui. Então, a minha experiência vai para você, para que você possa se atentar também. E quando eu for comprar a minha, eu vou trazer itens que você tem que se atentar antes de comprar. Então veja que o Crônicas do Campo, ele traz esse conteúdo de uma maneira mais didática, mais informativa. Meu objetivo é esse aqui, não somente mostrar por mostrar, mas ensinar e inspirar você que está aí me assistindo. E eu quero agradecer também a todas as sugestões que deixaram nos comentários. Eu peço que você também dê sugestões aqui, ideias para que eu possa fazer. Eu vou estar ponderando e homenageando a pessoa que deixou a sugestão em vídeo. Ok? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, sugestões também do mesmo jeito. Vou atender todo mundo. Adoro quando vocês comentam e adoro responder vocês também. Fiquem todos com Deus e aguardem mais conteúdos aqui no canal Crônicas do Campo.